Olá, pessoal, boa noite. Gratidão imensa pelo convite para a gente conversar um pouquinho a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos abordar o capítulo 15, que eu considero ser, se não o mais, um dos mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a gente vai ver ao longo do capítulo que ele aborda todos os demais capítulos, né? Estão sintetizados aqui. Então nós faremos algumas reflexões ao longo desse capítulo, que são: o que precisamos fazer para sermos salvos? Qual é o maior mandamento? E quem é o meu próximo? E aí Jesus, tão sabiamente, nos apresenta uma parábola maravilhosa para que nós compreendamos todos esses itens que nós colocamos aqui para reflexão. Ele então nos conta a parábola do bom samaritano. E ele diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram. O que é despojar, gente? Tirar todas as suas roupas. Deixaram aquele homem nu, cobriram-no de feridas e foram, deixando-o semi-morto. Ou seja, não dava para saber qual era a língua que aquele homem falava, né? Se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele era um levita. Não se sabia se ele era um romano, não se sabia qual a língua ele falava. E aconteceu em seguida que um sacerdote, né? Vamos, para explicar esses contextos direitinho, vamos entender o sacerdote como sendo o representante maior que nós temos dentro da Igreja Católica, o Papa. Em seguida veio um sacerdote que passava pelo caminho e, tendo percebido, passou do outro lado, ou seja, ignorou aquele homem que estava ali sangrando, machucado, né, nu. Em seguida veio um levita. Vamos colocar o levita como se fosse um coroinha, tá? Para a gente entender esse contexto direitinho. Que veio também para o mesmo lugar. Tendo-o considerado, passou ainda do outro lado, ou seja, também ignorou esse homem. Mas um samaritano que viajava chegou ao lado onde estava esse homem e, tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Vamos entender quem é o samaritano? Gente, o samaritano, ele é originário de uma localidade no Oriente Médio que se chama Samaria. E os judeus e os samaritanos, eles professam o Pentateuco, né? Que é os 5 livros iniciais da Bíblia, que são de Moisés, e eles só creem naquilo. Nada mais que foi acrescentado, eles acreditam. Porém, há uma divergência de opinião entre os judeus e os samaritanos. Então, os samaritanos, eles são perseguidos e eles são considerados pelos judeus como seres heréticos. Eles são considerados à margem da civilização, digamos assim. Então, esse samaritano, ele foi tocado de compaixão por este homem que estava na beira da estrada. Gente, vamos observar os sentimentos desse samaritano. É muito importante que a gente observe isso e que a gente perceba como Jesus, na sua grandiosidade sublime, pega um homem, né, para colocar no seu contexto histórico, na sua parábola, que é a parábola do bom samaritano, que era uma pessoa não muito benquista naquela época, não muito bem considerada como uma pessoa religiosa. Então,
Esse samaritano, ele aproximou-se do homem, derramou óleo e vinho em suas feridas e o enfaixou. Gente, vamos só parar um pouquinho aqui para a gente entender qual que é o verdadeiro significado da palavra caridade. No Livro dos Espíritos tem uma questão que a gente pode até conversar sobre ela, mas a palavra, o significado da palavra é amor em ação. Então nós temos que ter amor nos nossos corações, mas não basta amar. Nós precisamos ter ações para que realmente nós consigamos materializar o bem. Se nós só pensarmos no bem e deixarmos ele retido nos nossos corações, nós auxiliaremos pouco, mas se nós tivermos ações voltadas para minimizar a dor do outro, os problemas do nosso planeta, dos habitantes do nosso planeta, nós estaremos sim contribuindo demais e colocando esse amor em ação, né? Não basta a gente ter ideias e não colocar essas ideias em prática. Da mesma forma é o sentimento de caridade. Nós precisamos amar, mas nós precisamos ter ações no bem. E aí, esse samaritano é para nós uma grande referência de muitas ações. Vejam, ele para, ele socorre, e aí ele derrama óleo, derrama vinho nas feridas, enfaixa esse ferido, ele coloca esse ferido sobre o seu cavalo, conduz para uma hospedaria e cuida dele. No dia seguinte, quando ele vai prosseguir na sua viagem, ele tira 2 moedas, ele dá essas moedas ao hospedeiro e lhe diz: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Gente, que desprendimento grandioso do samaritano, né? Ele tem muitas ações nesse socorro, em colocar a caridade em ação. Ele, na verdade, compreendeu e vivenciou, de fato, o verdadeiro significado da palavra empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro, é compreender o que o outro está sentindo. Ele pode ter imaginado assim: já pensou se fosse eu no lugar desse homem aqui, machucado, ensanguentado, nu? Como que ele vai dar notícias para os familiares? O que os familiares estariam pensando? A preocupação, né, dos familiares? Então ele se colocou de fato no lugar desse homem que estava na beira da estrada, e esse é o significado verdadeiro da palavra empatia. E aí, gente, o que a gente compreende um pouco mais? Jesus, na sua sabedoria sublime e infinita, ele coloca o seguinte para nós: que toda a moral de Jesus, perdão, gente, essas aqui são explicações de Kardec, eu estou colocando como Jesus, né? Nas explicações ali do Evangelho, Kardec coloca que toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e na humildade, ou seja, 2 virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. E aí, gente, o Kardec tão sabiamente, ele coloca para nós, né, dentro desses contextos de humildade, caridade, ele coloca todas as bem-aventuranças. Por isso que eu disse que se esse capítulo não é o mais importante do Evangelho, ele é um dos mais importantes, porque as bem-aventuranças nós vamos estudá-las uma a uma nos capítulos seguintes, né? Mas aqui ele coloca as bem-aventuranças como condição de vivenciarmos a verdadeira caridade. E ele inicia falando sobre os pobres de espírito, que quer dizer os humildes, né?
A humildade, o que é a humildade? É uma atitude de submissão a Deus. Essa é a verdadeira humildade. E sermos fiéis também a Deus, porque o que nos falta é essa fidelidade a Deus, né? Sermos fiéis aos ensinamentos que Jesus veio trazer para nós enquanto esteve aqui e que isso se perpetua até hoje no nosso planeta. E aí, o Espiritismo, ele vem confirmar essa teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos aqui na Terra. E que frequentemente, observem a palavra, frequentemente, nós não podemos criar as coisas na nossa cabeça, né? Frequentemente são os bem pequenos os que foram grandes e poderosos aqui na Terra. Então, gente, essa primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres de espírito, vem nos mostrar, né, que a humildade precisa ser uma atitude de submissão a Deus. E aí ele continua com bem-aventurados os puros de coração. E o que ele faz? Ele pega a criança como exemplo de pureza de coração, dizendo: deixai que venham a mim as criancinhas, porquanto o reino dos céus é para aqueles que vos lhe assemelham. Então, que nós tenhamos pureza de coração. E ele continua: bem-aventurados os mansos e pacíficos. E São Mateus vai além, porque possuirão a terra, ou seja, a terra regenerada, né? Que é o que nós tanto lutamos para que nós tenhamos um planeta melhor, para nós habitarmos, para os nossos filhos ou as próximas gerações que virão estarem bem mais acolhidas nessa mãe terra, né? E ele coloca que Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. E ele vem com mais uma bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos. E ele coloca, gente, que Jesus não ensina que a misericórdia Jesus nos ensina, que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que nós devemos perdoar os nossos irmãos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Faz uma continha aí que ela vai ficar bem grandinha, viu? E a mesma ofensa, ou seja, então nós precisamos perdoar incondicionalmente aqueles que nos fazem algo que nós ficamos ressentidos, né? Ele nos pede para que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E aí ele continua pedindo-nos para que amemos os nossos inimigos. Gente, logo em seguida, antes de Jesus falar sobre a parábola do bom samaritano, um doutor da lei, ele vai tentar Jesus, né? E aí ele pergunta para Jesus o que é preciso para conquistar o reino dos céus. Aí Jesus vira para ele e fala assim: mas o que está escrito na lei? Aí ele próprio responde a Jesus, né? Que amarei a Deus de todo o teu coração. Deixa eu procurar para a gente falar com mais propriedade, né? Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e ao vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus lhes disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Aí esse mesmo homem, ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Né? E Jesus entra com a parábola do bom samaritano, que nós já discorremos sobre ela. Bom, gente, esse capítulo é muito profundo, muito bonito, e ele encerra com uma mensagem do apóstolo Paulo,
e ele escreve uma carta aos Coríntios. E daí nós vamos encerrar cantando uma musiquinha que é o hino aos Coríntios. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja na nossa caminhada terrena e que tenhamos a sensibilidade para sentir e agir no bem e que sejamos caridosos para conosco, para com todos aqueles que estão à nossa volta. Que olhemos o nosso próximo como os nossos familiares, os nossos chefes, colegas de trabalho, todos aqueles que cruzarem pelo nosso caminho merecem a nossa caridade da paciência. Então, boa noite e nós vamos cantar uma musiquinha. Eis que lhes mostro um caminho sobremodo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale a língua